Olá, amigas e amigos. É com muita satisfação que aqui estamos para mais um momento de reflexão nesse lindo projeto do Centro Espírita Augusto Silva, né? Que estamos aí nessa caminhada, tentando contribuir com as reflexões e ao mesmo tempo aprendendo, né? Com todas as propostas que nos cabem. E hoje estamos aqui para trabalhar na obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, né, psicografada pelo Chico, em especial o seu capítulo 124, intitulado Não Te Canses. E já adiantando a vocês, esta reflexão de hoje, ela vem trabalhar muito a questão da perseverança, né, o quanto isso é importante para a gente lembrar, né, da questão das nossas passagens aqui, das dificuldades, e o quanto isso é importante também a gente fazer analogias com as coisas da vida, né, tanto as materiais quanto principalmente as coisas da natureza, o quanto elas nos ensinam, né, como por exemplo uma árvore que passa por tempestades, né, e resiste a essas tempestades e se torna até mais forte, depois vai dar seus frutos. Não só a árvore, mas como as flores, como os insetos, o quanto eles têm para nos ensinar, o quanto os animais, por exemplo, vivem bem o presente, e demonstra para a gente a importância da verdadeira fé no futuro. E a gente, muitas vezes, devido a essas adversidades da vida, né, que a gente está fazendo aqui analogia com as tempestades, a gente acaba sentindo, né, cansado, cansada, de uma forma que parece que a gente não vai ter mais força para seguir em frente. Quem não passou por isso, e muitos de nós estamos passando, e o quanto é importante a gente sentir essas palavras, sabendo que a palavra de Deus, né, é o principal caminho para a gente resistir, para realmente ser a semente, fazer da palavra de Deus a semente que vem plantar em nossos corações e dar a verdadeira força para seguirmos em frente. Seguirmos para o mundos mais felizes, vamos assim dizer, e aproveitando bem esse mundo, esse momento nosso de encarnação, né, para que não desperdiçamos mais as oportunidades da misericórdia divina, né, das nossas provas e expiações. Então, esse capítulo ele vem trabalhar interessantemente esse tópico, né, com esse título, Não Te Canses. E isso lembra, inclusive, Guimarães Rosa, né, que quando ele escreveu Viver é um rasgar-se e remendar-se. É assim a nossa vida, né? A gente vai se rasgando, vai remendando, mas quando a gente leva isso para o pensamento espiritual, o quanto é importante a gente passar aí por algumas provas e expiações quando realmente a gente acaba sendo aprovado, né, durante essa etapa. E ao mesmo tempo, quando a gente não consegue superar a etapa, o quão é importante aquela passagem para servir de referência para que não caímos mais, né? Então, Emmanuel, né, pega em Paulo, em Gálatas 6:9, a frase para trabalhar então esse capítulo, que então Paulo disse: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Para a gente não desfalecer, a gente precisa realmente procurar fazer o bem. Pegar o princípio mais puro da caridade, aquela caridade mais desinteressada possível, né? Para que a gente consiga realmente servir e ficar cada vez mais providos daquele pensamento egoísta, né? A gente fazer alguma coisa pensando em troca, que está muito enraizado no nosso inconsciente, né? Ainda com alguns reflexos primitivos, né? Das nossas ações, que remete, né? Esse nosso pensamento
de muitas vidas passadas, e aí, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai purificando, né? E aí, Emmanuel começa o primeiro parágrafo fazendo uma analogia bem interessante da pedra de mármore, né? Quando ele disse: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacera, ou melhor, que a dilacerara. Então a gente vê nessa analogia de Emmanuel o quanto é interessante, né? A ferramenta vem lá sofrer, quer dizer, a ferramenta vai causar, entre aspas, um sofrimento, não dano àquela pedra de início, aquela pedra bruta, e ela vem sendo trabalhada. E quem de nós, né, não consegue fazer essa analogia que ainda somos pedras em fase de trabalho? Talvez não tão bruta quando fomos aí encarnações de 500, 600 anos atrás. Mas a gente sabe o quanto precisamos sermos lapidados para realmente poder transformar numa verdadeira pedra, né, maravilhosa, numa concepção artística, né, que vem refletir no mundo, fazer as nossas contribuições. Então, para a gente aprender realmente, servir, fazer verdadeiramente o bem, sem o interesse, sem nada em troca, sabendo que a gente está muito distante disso, é necessário que a gente passe pelas nossas provas, nossas expiações, cada um em cada uma de acordo com a sua necessidade, né, de acordo com a sua própria lei, né, de causa e efeito, de acordo com o bom uso ou mau uso do seu livre-arbítrio, né? E quando a gente pensa na questão do livre-arbítrio, e a gente já vê muitas obras, né, espíritas, principalmente muitos romances, muitos deles psicografados pelo próprio Chico, sendo, né, um dos maiores, numericamente, qualitativamente falando, a gente sabe. Então, a gente, além de todas essas obras, a gente gostaria de citar aqui um capítulo, especificamente um tópico, né, de um capítulo da obra O Céu e o Inferno, que vem falar dessa questão do sofrimento, né, de um espírito que vem contar aí uma passagem sua de arrependimento, ou iniciando o arrependimento, né, para quem quiser fazer a leitura completa desse tópico, ele é intitulado Lisbeth, né, que é como foi denominado esse espírito, que está na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, que é o capítulo 4, está no capítulo 4, intitulado Espíritos Sofredores. Então, o espírito Lisbeth começa o seguinte, né? Depois que é perguntado alguma informação do sofrimento dela, ela vem responder o seguinte: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente da provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofreis as torturas que amargo. E depois disso, durante todo esse tópico, que mexe muito com a gente, né, como toda a obra de Allan Kardec também, obviamente, mas essa obra, O Céu e o Inferno, vem mostrar aí desses espíritos sofredores, o quanto vem trazer para a gente a importância de conscientizarmos o quanto antes. Então, esse espírito titulado, né, Lisbeth, ou autodenominado, vamos assim dizer, vem contar, né, que foi uma pessoa que gozou muito da vida, mas buscou os prazeres e teve todas as condições. Foi uma pessoa esteticamente interessante, quer dizer, bonita, de acordo com os parâmetros credenciados pela sociedade daquela época, né, porque a questão de beleza é coisa da sociedade, do materialismo da sociedade, né, que vai criando
um corpo estético, né? E faz parte né, dessa nossa leitura espiritual, o quanto é o materialismo ainda enraizado no perispírito, né, de todos nós, por isso ainda preocupamos muito com a questão do corpo, né, da busca da vaidade. A gente sabe o quanto isso é estruturado no nosso orgulho, que inclusive dificulta a nossa evolução. Então, Lisbeth vem contar, né, que foi uma pessoa, então, bonita, de acordo com os parâmetros daquela sociedade, uma pessoa economicamente favorecida, né, então pôde usar dos bens materiais, mas ela não soube usar. E a gente sabe, né, o quanto é difícil entrar no reino dos céus, e principalmente se a pessoa vem com essa grande provação, né, da riqueza material, que às vezes deixa o espírito bem perturbado, né, se a pessoa não souber lidar com isso, e ela acaba não sabendo ser realmente uma pessoa pobre de espírito, porque ela fica com esse espírito enriquecido materialmente. Então ela vem contar toda essa história e do quanto tem sofrido por muito tempo, né? E aí ela é questionada há quanto tempo, né, que ela está nesse sofrimento. Ela vem falar aí por volta de 50 anos, 150 anos. E a gente pensa, né, quanto tempo, e a gente sabe o quanto é curta aqui a nossa encarnação. E o quanto a gente tem que aprender e conscientizar com isso. Então ela vem falar desse sofrimento e em um determinado momento ela vem falar de um arrependimento que ela ainda não conseguiu atingir de coração, que é aquele arrependimento realmente de saber que ofendeu a Deus. Ela vem falar que ela não conseguiu chegar nesse patamar. Mas, ao mesmo tempo, na sequência, ela fala que tem, então, um espírito acompanhando e dando boas orientações a ela. E aí ela é questionada, mas desde quando você está vendo esse espírito? Faz pouco tempo. E aí vem um segundo questionamento. E desde quando você reconhece que do seu arrependimento? Ah, também faz pouco tempo. Isso mostra, assim, lindamente, né? A importância do arrependimento, o quanto precisamos despertar. E ali ela mesma se desperta, né? Que ela está alcançando, ela já está evoluindo. Ela que antes reclamando que não tinha nada de arrependimento, mas é o início de um arrependimento. Talvez um arrependimento não tão profundo, mas só de iniciar, já conseguiu ter o auxílio dos seus mentores espirituais. Então, acho que vem ensinar para a gente, assim, de forma muito interessante, né, o quanto precisamos abrir as nossas consciências para desprovir desses nossos egoísmos, para a gente conseguir realmente servir sem interesse, né? E ser como essa pedra de mármore que sofre ali, né, todo o ataque ali de um buril e, consequentemente, vai sendo lapidada. E esse é o princípio verdadeiro, né? Que a gente pretende de tirar nossas vendas, né? As traves dos nossos olhos, que inclusive impede a gente enxergar os nossos próprios vícios e consegue enxergar dos outros, e, consequentemente, a gente não tem essa capacidade de tornar uma pedra artística ainda, né? Porque ainda a gente não aprendeu a amar, a gente ainda é muito cheio de críticas nos nossos interiores, muito cheio de conflitos, e a gente precisa se libertar disso. A gente tem que fazer essa relação, como Paulo continua aqui no capítulo, fazendo uma alegoria interessante da lagarta, né? Que então ele diz o seguinte: a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. Então, quantos de nós, né, não estamos aí na fase de lagarta e às vezes a gente, com essas dificuldades, a gente não consegue
ver as belezas verdadeiras das flores, dos perfumes, e às vezes quando a gente sente isso, a gente revolta, porque a gente fica comparando com os outros, né? Com uma vida social, tudo fruto do nosso materialismo e o quanto é importante a gente alcançar, né, nossa capacidade de doar, de amar, de servir, de exercer a compaixão, para que realmente a gente aprenda aí com essa borboleta, quando foi a lagarta, né, cheio de repressões, ligada ao materialismo e, consequentemente, deixando, né, de ver a beleza da vida e começa, né, enquanto isso está passando pelas dificuldades, quem de nós, durante as dificuldades, durante as provas e expiações, não ficamos aí revoltados, contrariados, né, xingando, sem trazer para a gente o quanto isso é a misericórdia divina, que é uma forma de podermos passar bem uma prova, expiação com resignação, com resiliência, entendendo, né, tendo aquela fé raciocinada, que não é aquela fé cega, né, aquela fé que seria Deus que pune, né, mas sim uma fé que Deus nos dá a oportunidade de passar por uma dificuldade para abrir as nossas consciências e realmente transformar numa pedra artística que possa dar a beleza, que então de uma lagarta a gente possa ser aí, né, como nos ensina bem a natureza, ser uma bela borboleta, né, encantando o ambiente e fazendo todo o seu serviço à natureza. E aí depois Emmanuel vem, volta a falar para a gente de uma analogia, mais uma vez, material, né, que faz uma analogia aí com ferro, né, falando o ferro colocado na bigorna, para quem não conhece, né, bigorna é uma peça de ferro muito dura, né, e o ferro ali, o ferreiro vai batendo em cima dela, o ferro, para transformar em alguma peça, né, com aquela peça esquentada, aquecida, né, ao fogo. Então, ele faz essa analogia, o ferro colocado na bigorna, rubro, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. Olha que interessante, pessoal. Quer dizer, depois que a gente passa por aquele sofrimento, a gente olha para trás, a gente vê, né, o quanto a gente precisava passar, né, pela aquela dificuldade. Muitas vezes, durante aquela dificuldade, a gente não percebe, a gente revolta, mas quando a gente começa a ter uma ligação mais espiritualista, a gente tem mais facilidade de ser resignado, entender tudo aquilo, e inclusive usar bem da resiliência, né, de aproveitar aquilo para crescer, para servir, para ter funções, né, nessa máquina do nosso progresso, sabendo que nossa vida, né, ela sempre é tendência evolutiva, né, como Emmanuel coloca aqui, na máquina do progresso. E, e isso faz com que a gente venha pensar aí nas questões dentro da própria evolução, diante a importância da nossa evolução moral, a gente pode complementar aqui no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, né, a primeira pergunta, que vem lá da perfeição moral, especificamente falando das virtudes e os vícios, a questão 893, a pergunta é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Né? Então, qual será a mais meritória de todas as virtudes, porque de uma vez que a gente procura alcançá-la, né? A gente está o tempo todo aqui falando, né, como buscar isso, a partir desse sofrimento e desses exemplos, né, do que se sofre para transformar em algo mais belo no futuro. E aí, qual seria a resposta, então, da mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, olha só,
né? A gente falando o tempo todo da importância da gente ter esse sacrifício dos nossos interesses, ficar mais desprovido desses interesses. Então, depois que ele fala, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, a gente ainda presta algumas caridades, mas às vezes com algum interesse, né? Ah, eu preciso, como uma questão cultural, né? Eu preciso doar alguma coisa, ajudar o próximo para arrumar um espacinho no céu. Muitas vezes ainda a gente precisa dessas alegorias, né? Dessas imagens figurativas para a gente poder evoluir dentro das nossas limitações, até que um ponto a gente começa a realmente servir sem pensar em algo em troca, sem pensar em algum interesse. Né? Esse é o nosso caminho, como aqui mostra bem essa questão para nossa evolução moral, ao ponto que a gente consegue servir sem pensar nada em troca. Quando é um amor verdadeiro, né? Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente doa sem pensar em algo em troca, né? Sem pensar em alguma recompensa, que a gente consiga fazer isso durante todos os nossos pensamentos, né? Que eu gosto de citar muito o Leon Denis quando a gente fala em pensamento, quando ele menciona, né, que um dia nossos pensamentos sejam como as nossas orações. Então, que a gente possa melhorar essas nossas consciências a partir da boa vigília dos nossos pensamentos. Claro que a gente precisa de uma boa sustentação a partir disso, e o que nos ajuda bem são as orações, como bem sabemos, né? E aí, Emmanuel, na continuação dessa questão do progresso, da evolução, né, das nossas provas e expiações, ele continua. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Olha que analogia mais linda e ao mesmo tempo simples, né? Quer dizer, uma semente lançada à cova, escura chorou. Então, quer dizer, quem de nós já não passamos por várias escuridões nessa mesma encarnação, né? Que a gente chorou, mesmo que internamente, a gente ficou ali atormentado, e aí a gente fez indagações, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi vendo aí, né, a importância da transformação do arbusto, né, e a importância do sol, que são quando a gente coloca os pensamentos no alto, a gente sabe que a gente consegue realmente ouvir os espíritos benevolentes, né, em detrimento daqueles espíritos que às vezes nos atormentam quando a gente está em baixa vibração. E aí, para a gente transformar nessa árvore tão generosa, né? O que lembra bastante aí, neste caso, a parábola da semente, né? Que foi como a gente começou a fala de hoje, falando o quanto a palavra de Deus é a semente colocada em nossos corações, que na verdade é em nossa alma, né? Que a gente vê a parábola da semente em Marcos, né? No Marcos 4, 26, 29, para quem gostaria de lembrar, ou, ou ler mais detalhadamente, né? Então ele diz o seguinte: o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, olha que interessante, como Jesus bem coloca aqui para a gente, e essa parábola vem falar dessa semente, a palavra de Deus, né, mediada ali por Jesus,
mostrando toda, né, com essa analogia que Emmanuel vem trazer aqui para a gente. Então, quer dizer, vem lá a primeira germinação. Então, para germinar a primeira semente, precisa ser plantada, ela fica no escuro. E aí, nesse escuro, quantas escuridões a gente está passando, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é o momento nosso que a gente está germinando, né, para depois a gente crescer. Isso faz parte do nosso crescimento, para depois a gente poder passar pela floração, como, né, a gente sabe as árvores que dão bons frutos, e não sermos como uma figueira que secou, né? E depois a gente fazer esse passar pelo momento de frutificação, a gente poder passar pela ceifa, né, como Jesus usa bem aí nessa parábola. E então, olha só como Emmanuel vai fazendo aqui com a gente, né? Ele faz aqui analogias da matéria e junto com da natureza, como ele fez primeiro do mármore, depois ele faz da lagarta que transforma em borboleta, depois ele volta falando do ferro colocado lá na bigorna, né? Ele todo aquecido, e aí ele vai olhar, né, por tudo aquilo que passou e o quanto isso foi necessário para ele ficar mais puro, né? E ser algo útil. E depois ele volta para a questão da analogia com a semente, né, que faz a gente lembrar aí dessa parábola da semente. E aí Emmanuel continua: não te canses de fazer o bem, que faz a gente lembrar então dessa questão que a gente leu aqui do livro dos Espíritos, né, especificamente do capítulo 12 da perfeição moral, só para relembrar vocês qual a mais meritória de todas as virtudes, que, né, dentro da minha interpretação, todas as virtudes têm seu mérito, entretanto, a mais meritória é aquela que a gente começa a servir ao próximo sem interesse, né? Fazer a caridade mais pura possível. E aí Emmanuel complementa: quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Então a gente precisa lutar sempre, trabalhar sempre, servir sempre, mesmo que uma pessoa não compreende a gente, o quanto amanhã isso nos trará louvores. E ao mesmo tempo a importância, né, como a gente aprendeu, sermos pobres de espírito, então ser desprovidos e não só de interesses materiais, mas também a gente ser pobre de orgulho, de vaidade, né, aquilo que às vezes nos ofende porque nos humilhou. A gente saber da importância, o quanto, se a gente passa por uma humilhação, a gente é o momento da gente exercer o perdão, a compaixão pelo próximo, que faz parte da própria caridade, né? E consequentemente a gente realmente poder ser uma árvore que venha dar esses bons frutos. E aí ele complementa: jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Então, se a gente venha perseverar, a gente consegue superar as nossas dificuldades e, consequentemente, a gente não entra em desespero. Porque a gente sabe, se entra em desespero, a vibração baixa, os espíritos que ainda não evoluíram vão intervir negativamente, atrapalhando o nosso processo evolutivo. Por outro lado, se nos momentos em vez de entrar em desespero, a gente procura servir, tira o foco daquele sofrimento e vamos dizer o que possamos servir, sem pensar nada em troca, o quanto a gente eleva essa vibração e, consequentemente, a gente atinge essa consciência, né? Como a gente viu aí o exemplo de Lisbeth, que lá na erradicidade demorou anos para bater a consciência do arrependimento. Então, para que a gente não chegue nessa situação, que a gente possa aprender com ela, né? Como ela disse, realmente poder servir ao próximo, servir a todos, fazer o bem. E aí, Emmanuel, então, consolida o capítulo dizendo para nós: não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Ele fecha lindamente esse capítulo mostrando para a gente: vamos ter força, vamos superar essas tempestades,
Somos sementes em germinação, mas vamos crescer, vamos dar flores e depois serviremos de bons frutos. Para isso, precisamos servir, precisamos oferecer para o próximo serviços ao bem de forma desinteressada. Então, assim, termina muito bem esse capítulo, lindo, como sempre, de Emmanuel, né? E vamos fechar aqui com um poema, se assim possamos dizer, que faz uma boa analogia da árvore, da natureza, né? Já que Emmanuel trouxe para a gente e mostra para a gente, né, de diferentes formas o quanto a natureza nos ensina. E esse poema, intitulado Amiga Árvore, diz o seguinte: entre tantas voragens que vivenciei, sob tantos destituídos destinos arranjados, venho pelas trilhas que te encontro. Quanto mais perto, maior o voo em mim. Dentro, sedento pelo seu arvorecer, vou chegando, já sem sentir os caminhos. Ante cuidados, seu abraço em sintonia, já estava avisado dessa íntegra magia. Ah, aquela borboleta já me encontrou. A mesma de sempre, intuindo fervores. Em anuências, toque do bater de asas, já entrelaçados de nus, exuberante. Voo encantado, abraço do aconchego, explícito momento para sempre latejante. Sombra do acalento, distantes desvaneios, alma em completude, instantes em nós. Então, assim, terminamos com esse poema e lembrando aí um pouquinho, mais uma vez, de Guimarães Rosa, né, quando ele disse, né, o real não está na saída, nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então vamos lembrar aí que a gente está no meio dessa travessia, né? Esse é o real. Vamos saber usar bem aí o nosso presente, né, do dia a dia, diminuindo as nossas ansiedades do futuro, que é uma ilusão, né? E não ficar remoendo o passado, usar apenas como referência, como a própria natureza nos ensina, né? As tempestades passam e depois a primavera, com a qual estamos, ela vem chegando, né? Que saibamos assim fazer, servindo cada vez mais com o princípio da verdadeira caridade. Um grande abraço e que possamos seguir aí com excelentes vibrações.